O filme Diário de um Banana conta a história de Greg Heffley, um sociopata narcisista que passa qualquer um pra trás pra conseguir o que quer. E não é só o Greg o problemático dessa história não, a família dele toda é, exceto o Roderick. Roderick é a única pessoa normal dessa família, e eu vou te provar. Já o Greg é uma pessoa extremamente narcisista, sem empatia alguma com todos ao seu redor. A maldade desse moleque não conhece limites. Ah, não tá lembrado de ter visto isso no filme? Então me acompanhe. No começo a gente vê Roderick trollando Greg, enganando ele, falando que estavam atrasados para a escola. Só que era 4 da manhã, em dias de férias. O que é que você tá fazendo? O que é que houve? Tô me arrumando pra ir. Pra escola. Cá entre nós, não há maldade alguma nisso. É só uma zoeira de irmão. Depois disso, o filme mostra algumas páginas do Diário do Bananão. E já dá pra ver logo de cara que o tipo de zoeira dele contém mais maldade que as zoeiras do Roderick. Como, por exemplo, machucar fisicamente seu amigo e chutar os brinquedos do seu irmão mais novo. As zoeiras do Roderick são engraçadas, criativas, não machucam ninguém e não causam destruições. Já o Greg, nas suas brincadeiras, machuca os outros e destrói coisas. Mas voltando à história. Greg se apresenta contando mais de si mesmo. E aqui já podemos notar o quão narcisista ele é. Aqui fica claro pra gente que o sonho do Greg é ser um cara famoso, de sucesso. Mas por qual motivo? Quer que reconheçam ele por qual mérito? Por ser cantor? Atleta? Youtuber? Artista? Negativo. Ele apenas quer ser bajulado pelo povo. Quer que idolatrem ele e de brinde tratar todos ao seu redor como se não fossem nada para se sentir mais superior, estando acima de todos. Gregory, fale sobre sua infância. Você sempre foi tão bonito e inteligente. Aqui estão minhas memórias, agora show. Enquanto o Roderick se esforça trabalhando com sua banda. Ele quer ser famoso, mas não para ser bajulado e se sentir superior aos outros, mas sim para viver fazendo o que ama e ser reconhecido pelas suas músicas. Roderick é apenas um cara correndo atrás do seu sonho. Isso é no mínimo admirável. Ele quer fama por mérito, enquanto o idiota do Greg só quer atenção. Depois, Greg Heffley vai para a escola e assim que ele entra, já começa a julgar todo mundo pelo seu preconceito. Eu quero deixar registrado que eu acho que o ensino fundamental pode ter sido a ideia mais idiota já inventada. Tem garotos como eu que ainda não cresceram o suficiente, misturados com gorilas que fazem barba 2 vezes por dia. Tem delinquentes juvenis e malucos. Sim, é realmente estranho ver um cara grudando chicletes na porta do armário. Mas isso é apenas uma atitude dele. Isso não define quem ele é. Mas o Greg já tem uma certeza concreta sobre aquela pessoa, sem ao menos conhecê-la. Todos nós temos atitudes diferentes, que na visão dos outros pode ser algo estranho. E não estou dizendo que é normal o cara tá fazendo isso. O que quero dizer é que o Greg já define quem é a pessoa pela primeira impressão e mais nada. Julga todos ao seu redor com um ar de superioridade. Coisa típica de um narcisista. Logo em seguida ele se sente feliz pelo sofrimento de outra pessoa. Eu sou menor do que 95% dos garotos da minha escola. Então agradeço a Deus por Chirag Gupta. Devolve. Essa mochila vai ficar pra mim. Não é tua. Vai ter que pular Me mais alto. devolve. Ele é um excelente escudo entre mim e esses idiotas. Olha, eu acho que se uma pessoa normal se deparasse com bullying, ela pensaria: ah, cara, que zoado. Peço a Deus que um dia ninguém mais tenha que passar por isso. E novamente ele julga todos ao seu redor por estarem na puberdade. Sim, isso mesmo. E ainda se diz o único normal por não ter sido tão afetado na puberdade. Eu não sei o que houve com esses caras no verão. Houve um acidente nuclear? Uma experiência da ciência falhou? Graças a Deus que há algumas pessoas normais. Senão isso aqui seria um circo dos horrores. O que, parando pra pensar, não é algo para se comemorar. É melhor crescer, evoluir, mudar do que continuar como você era na infância. Mas o nosso narcisista nunca confessaria que tem falta de hormônios e nutrientes. Mesmo que esteja em desvantagem, a mente dele sempre vai achar uma maneira de se colocar como o melhor. Agora eu sei onde o Nate de Euforia aprendeu a ser tão narcisista. Em sequência, Greg e Rowley vão para a aula de educação física. E lá eles conhecem uma garota legal, que é meio fora dos padrões de jovens. Ela é super amigável e ao decorrer do filme ela tenta se aproximar deles. Mas por ela não ser popular, o Bananão joga de lado, a única que parece gostar entender ele. E Rowley tinha gostado da garota. A interação deles foi bem legal e dá pra se notar que eles dariam bons amigos. Mas o Greg é tão tóxico que ele manipula seu amigo a não ter laços com ela. Por que estamos indo? Podemos ser mortos aqui em campo aberto.
Veste a camisa. Vão pensar que somos do time deles. Além disso, ser esmagado é bem melhor do que ser visto como uma esquisita. Ainda se colocando acima de todos e tentar ser melhor que os outros, ele se coloca em um grupo de luta livre, mas acaba sendo derrubado por um menino nerd. E como ele não pode ser pior em nada, por que não culpar o fato que ele foi colocado no time errado? E mais uma vez, todo mundo tá errado, a não ser ele, em evitar fazer esforços, porque todo mundo sabe que quando você quer mudar, é simples como se vestir diferente. Pois é. Esse é o tipo de pensamento do Greg. Ele acha que é perfeito e precisa ser aceito por todos ao redor dele, e não chamar a atenção do pior jeito possível. O Fragley não pode mais ganhar de mim. Se eu apanhar do garoto mais estranho da escola, não vou mais sentar na mesa de ninguém. Na hora que Greg tá saindo da escola, ele e Rowley acabam sendo zoados. Uma zoeira banal que nem dá pra considerar bullying. Rowley, sendo super confiante, caga pra brincadeira dos valentões. Mas o Greg já pensa em uma maneira de pisar nesse cara em longo prazo. Mas daqui a 20 anos, o Quentin vai estar trabalhando pra mim. Por favor, não me demite. Eu preciso desse emprego ridículo de catador de fezes do seu cachorro. Tá bom, eu vou pensar nisso. Não, baunilha embaixo, chocolate em cima. Eu não como isso. Você já ouviu a frase, dê poder a uma pessoa e verás quem ela é? Pois é, acho que aqui vemos um vilão. Eu fico tentando entender qual que é a desse moleque. É uma vontade insana de humilhar. Greg quer pisar em mais pessoas que o Godzilla. Se Greg fosse forte, popular, ele seria um valentão de primeira. Afogaria a cara dos nerds na privada, xingaria o professor, machucaria verbalmente e fisicamente todos ao seu redor. Bom, é isso que podemos esperar do Sr. Greg sociopata. Agora vamos falar do seu amigo Rowley. Ele é totalmente diferente do Greg. Ele tá na pré-adolescência e vive intensamente o presente, meio preso na infância, eu diria. Mas não tem problema, porque eles são apenas crianças. Rowley não tá preocupado se vão gostar dele ou não, se vai ser aceito, se vai ser popular. Ele apenas tá sendo ele mesmo. A minha mãe disse pra ser eu mesmo que as pessoas iam gostar de mim. Esse seria um bom conselho. Se você fosse outra pessoa. Isso acaba fazendo ele ganhar uma certa popularidade, fazer novas amizades com o tempo. Porque ele é ele mesmo. Só que o Greg é um obstáculo na vida de Rowley. Greg, com seu pensamento narcisista doentio de superioridade, tenta mudar completamente ele. Tira tudo de bom que o Rowley tem. A sua essência, a pessoa que ele é. Rowley é totalmente ele mesmo. O cara é confiante, tá fora dessa matrix de popularidade. E Greg fica tentando implementar na mente dele esses pensamentos idiotas de se enquadrar aos padrões. Pensamentos que podem trazer inseguranças, baixa autoestima, coisas que na verdade vão atrapalhar a vida de Rowley e não ajudá-lo. E diversas vezes, Greg basicamente abusa do seu amigo para seu próprio prazer, como por exemplo, quando ele quebra o braço dele. Greg não chega a mostrar nenhum sinal de remorso. Ao invés disso, ele tenta capitalizar a popularidade recém-descoberta de Rowley. Ele faz de tudo para tirar proveito do braço quebrado de um amigo, braço que ele quebrou inclusive. Agora aqui, Greg e Rowley estão trabalhando na patrulha de segurança da escola, mas quando Greg é visto enfiando crianças dentro de um buraco, ele é acidentalmente confundido com Rowley. Ele mesmo confessa ser o Rowley para não se ferrar, e ainda foge, deixando as crianças lá dentro do buraco, colocando todas aquelas vidas inocentes em risco. Esse moleque não liga para a consequência dos outros, ele só olha como ele pode se beneficiar em todas as situações, mesmo que isso custe o risco de vida de crianças. Rowley acaba levando toda a culpa dos erros do seu grande amigo. Greg não tinha certeza do que fazer nessa situação, mas quando Greg pede conselhos à sua mãe do que ele deveria fazer, Susan diz para simplesmente fazer a coisa certa, o que na mente de Greg significa deixar o Rowley levar a culpa por isso, fazer o Rowley pedir desculpas a essas crianças aleatórias e depois perder o seu emprego. E finalmente resolvi fazer o que era certo. Eu resolvi deixar o Rowley levar a culpa. E depois de tudo isso, Greg tem a audácia de dizer que... Rowley, esse foi uma experiência de aprendizagem para nós dois. Eu realmente não sei como Rowley não deu uma facada no Greg nesse momento. Outro traço muito comum da sociopatia é que eles lutam para compreender as emoções das outras pessoas e não conseguem decifrar entre o certo e o errado. Ele fez Rowley ficar muito chateado, mas simplesmente não consegue ver isso. Depois de ter feito muita merda e quando tá sob pressão, Greg pede desculpas a Rowley. E aí? Quer ir na minha casa depois da escola pra... brincar? Quero. É o único momento que ele entende o lado do próximo, para não perder seu único mascote. Quer dizer, amigo. Como sempre, ele agiu pelo seu próprio interesse. E isso não para por aqui não. Nas continuações, as atitudes dele só pioram. O segundo filme já começa com ele apaixonado por uma garota e já pensa na possibilidade de usar ela para ter fama, poder, sucesso, holofotes. Ei,
Pera, deixa eu passar, ele é meu amigo. Greg! Obrigada. Mais à frente do filme, ele começa a usar Rolly pra tentar viralizar na internet, ao ponto de machucá-lo. Greg, por que não é você que cai de costas da cadeira? Porque não sou eu quem está usando a cueca na cabeça. Esse, meus amigos, é o olhar de uma pessoa completamente frustrada, cansado de ser usado como fantoche em uma amizade tóxica, fazendo coisas que não quer fazer, seguindo um caminho que não quer trilhar. Mas ele não tem saída a não ser aceitar tudo isso calado. E o filme só te engana colocando musiquinhas alegres no fundo pra você ter a impressão de que tudo que o Greg faz é legal. Rolly é a maior vítima dessa história. Mas quando o Rolly tá sendo ele mesmo, sem o Greg no seu caminho, ele só se dá bem. A confiança e espontaneidade desse moleque é forte demais. Greg é basicamente um obstáculo na vida do seu amigo. Depois de Roderick ter dado uma festa e a mais divertida experiência de vida de Greg, Roderick confia na lealdade do seu irmão para guardar segredos sobre isso. E achando que Greg não é tão idiota quanto ele pensava, Roderick começa a se divertir com Greg na zoeira. Finalmente, os dois se abrindo de fato um com o outro. Mas o sociopata narcisista Greg, na primeira vez que corre o risco de se ferrar, ele dedura Roderick sobre a festa. Foi o Roderick, foi ideia dele, ele deu uma festa. Alguém escreveu na porta e tivemos que trocá-la. Na escola, Greg começa a fazer bullying com Chirag. Na verdade, a situação é bem pior. Ele consegue colocar a escola inteira na zoação contra o Chirag. Tudo isso só porque Chirag disse que Greg não tinha atitude pra chegar na Holly Hills. Mas, como ele é um narcisista mimadinho que só escuta o que quer ouvir, ele coloca a escola inteira pra fazer bullying com o garoto. Cara, eu tô sentindo falta do Chirag. Quando será que ele vai voltar? É quase como se eu sentisse a presença dele. Do que você tá falando? Eu tô aqui. Você ouviu alguma coisa? E ainda se sente muito bem por isso. Não quero me vangloriar nem nada disso, mas acho que virei o palhaço da turma por ter feito isso. Mais uma vez ele tá pisando nos outros, usando pessoas de escada para se dar bem. No final do filme, mais uma vez, quando tudo já tá um desastre, ele decide se importar com o próximo. Mamãe, O quê? se deixar o Roderick tocar nesse show, eu faço um número de mágica com o Rolly. É mesmo? Você consegue notar que ele só pensa em fazer algo em prol a alguém quando tudo já tá perdido e o problema já tá afetando ele? Pois é, do primeiro filme pra esse, Greg continua sendo o mesmo vilão da história. E agora, depois de muito aprendizado e amadurecimento, no terceiro filme, adivinha o que acontece? Greg para de se sentir superior aos outros. Começa a incentivar o seu amigo. Antes prejudicava pessoas para se dar bem, mas agora ele faz o bem ao próximo e busca se tornar uma pessoa cada vez melhor. Que piada! Mais fácil até a Scarla ficar magra. No terceiro filme, Greg continua sendo o mesmo vilão de sempre. Na verdade, as maldades de Greg Heffley começaram a afetar até a família do seu amigo. A família de Rolly vai fazer uma viagem em um parque de diversões incrível, curtir as férias da melhor maneira possível. Nada pode dar errado. Só tem um porém. Decidiram levar o sociopata na viagem. Durante a viagem, Greg faz Rolly desobedecer os seus pais. Eu prometi pra minha mãe que a gente não ia em nenhum brinquedo que dá medo. Mas o Roderick disse que não vivemos até andarmos no treme-coco. E espera que isso é só o começo. O pior está por vir. Greg está em uma viagem com pessoas diferentes, que têm jeitos diferentes. A família de Rolly sempre está brincando, dando conselhos, se divertindo. E Greg acha que tudo tem que ser do jeito dele, não gosta da maneira que a família do seu amigo age. Então qual é a solução para isso? Vão tudo pro Chilindró. Socorro, me tirem daqui. Essas pessoas estão me deixando louco. Susan Heffley, 668. Envia. Ele faz Rolly e a família deles passarem pelo pior constrangimento da vida deles. Posso ajudar, policiais? Está com uma faca! Não resista! Não se mexa! Me dê sua mão! Além disso, ele também fica um bom tempo manipulando seu pai, dizendo que estava trabalhando. É que eu já arranjei um emprego. O quê? Já arranjou emprego? É, bom, o Rolly me convidou pra ir ao clube de campo hoje e viu uma placa de precisa-se de ajudante. Mas na verdade estava frequentando um clube de campo. E lá gastava uma nota em frappés enquanto se passava por Rolly. Mas a conta está 5 vezes mais do que o normal. Eu sinto muito, Sr. Jefferson, mas seu filho pediu muitos frappés este mês. Olha ele aí.
Esse aí não é meu filho. É claro, é Roland Grouper. Bom dia, Arthur. Oi. Oi, Rowley. Oi. Rowley, meu chapa, e aí? Esqueceu o filtro solar. Engraçado que quando é pra cometer burrada, Greg não raciocina muito bem, mas quando é pra fazer mal a alguém, ele é um expert. Bom, e agora que já analisamos os 3 filmes, vamos dar uma recapitulada na maneira que o Greg age. Facilidade para mentir e inventar histórias, facilidade para manipular, pode ser cruel com as palavras, falta de empatia, falta de remorso, dificuldade para pedir desculpas. Conclusão, Greg Heffley é um sociopata. Pessoas sociopatas tendem a ser narcisistas também, e sabemos muito bem que narcisista é o sobrenome de Greg. Para um jovem garoto ser tão corrompido pelo mal, qual deve ser o seu lar de criação? Com esse pensamento, eu pensei em analisar a família dele também. Então agora, vamos dar uma conferida na família Heffley. Frank Heffley, o pai da família, é um cara super possessivo, que não apoia os filhos em nada. Pelo contrário, ele fica tentando obrigar os filhos a fazer coisas que não gostam. Tudo tem que ser do jeito dele, bem narcisista eu diria. Isso me lembra um pouquinho alguém, né? Filho de peixe, peixinho é. Já a mãe, Susan, é super possessiva também, com os filhos e até com o marido. Tudo também tem que ser do jeito dela. Não é à toa que Franklin tem tanto medo de desagradá-la. Susan só se deixa ser controlada por uma pessoa, Manny, o psicopata dessa família. Manny é um garoto extremamente inteligente. Ele consegue ferrar os 2 irmãos e sair ileso. Manny também sente prazer em ver seus irmãos se ferrando. Tipo, é exatamente isso. Ele gosta de ver o sofrimento dos próprios irmãos. Nunca sentiu nenhum tipo de remorso ou empatia. Bom, vamos pular logo pro assunto. Manny tem todas as características de um psicopata. Possivelmente ele seria um sociopata, só que tendo essas atitudes com apenas 3 anos de idade, acho mais fácil ser um psicopata. Então a gente tem uma família que tá simplesmente perdida, se você desconsiderar o Roderick. Quando pensamos no pior personagem da história, geralmente a gente pensa nele, porque ele tá constantemente enchendo o saco do Greg ou fazendo coisas que não deveria fazer. Então ele é basicamente um delinquente. E é claro que tem coisas que ele faz que não dá pra concordar. Só que ele não é literalmente um sociopata. Ele não é possessivo. Ele não é psicopata. Ele é simplesmente um irmão mais velho que gosta de encher o saco e zoar. É apenas um cara jovem sendo ele mesmo, que sabe tirar risada de qualquer coisa e quer estar seguindo o seu sonho de ser um roqueiro famoso. E outra coisa, isso é apenas uma fase da vida dele. Todos conhecemos adultos que, quando eram jovens, tinham estilos diferentes, queriam ser rebeldes e tinham pensamentos imaturos. Esse é o Roderick, um jovem imaturo que vai amadurecer com o tempo. Então, se você for parar pra analisar, ele é o melhor e o único normal membro da família Heffley. É o único mocinho da história. Já o Rowley é um saco de pancada, a real vítima que sofre nas mãos do terrível vilão Greg Heffley. Bom, e esse foi mais um vídeo do Central Pop, onde você encontra tudo sobre a cultura pop em um só lugar. E corta!